Você tem tido prazer na obra redentora do Senhor? Você tem tido prazer nas coisas de Deus? Você tem tido esse bálsamo, esse bom perfume de Cristo na sua vida? Eu acredito que todas as pessoas que realmente decidem buscar a Deus, elas necessitam, é como necessidade. Assim como você se alimenta do pão de cada dia, que você precisa todos os dias de se alimentar para manter o seu corpo, para manter a estrutura, você precisa. Há uma necessidade que você tem, é uma necessidade. Eu vou ler Gálatas do capítulo 1, do versículo 1 até o 24. Quando a gente está passando por uma formação, o apóstolo Paulo fala isso nas suas cartas. Ele disse assim, se você der alimento sólido para uma criança, essa criança ela vai engorfar, ela não vai conseguir alimentar-se para ela, quando penso dizendo essas palavras, para um bebê recém-nascido. O bebê recém-nascido, ele necessita do leite, ele necessita de leite, porque ele ainda não tem estrutura no seu corpo para poder ter alimentos mais pesados no seu organismo, ele não está preparado para isso. Então, por isso se toma o leite. A criança bebe o leite até uma certa etapa da sua vida, depois da formação vai se crescendo, já não se toma mais leite, vai se comendo já de ali uma papinha, uma fruta, né? A mãe vai lá, raspa a fruta e dá para a criança. Eu penso de todo o meu coração que o Evangelho de Deus, à medida que nós vamos conhecendo a Deus, é como se fôssemos bebês, mesmo sendo adultos. Você pode ter 40, 50, você pode ter talvez, aí como meu amigo aqui, quase seus 80 anos. Mas isso eu quero que você entenda, não é a idade que identifica a sua fé ou o seu conhecimento. Existem muitos jovens, pessoas muito novas que buscam a Deus de uma maneira que talvez os devocionais que pessoas que pouco tempo de vida têm, façam muito mais tenham mais profundidade de Deus do que você que tem 20 anos de crente. Então, quer dizer, a questão não é a idade, a questão não são experiências de vida, a questão é profundidade de Deus. O Paulo falou, eu quero conhecer qual é a largueza, qual a profundidade, eu quero conhecer a Deus. E isso estará envolvido a uma pessoa que quer crescer, uma pessoa que quer melhorar seus caminhos com Jesus. Então, partindo deste princípio, Jesus fala uma coisa, eu vou falar até mesmo antes de Gálatas, eu quero falar com vocês em Mateus 5, o versículo é o versículo 14. Olha o que fala Mateus 5, 14, fala assim, Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Ponto e vírgula, ele muda de assunto. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, assim, quando você é luz do mundo, você não precisa falar que você é luz. A luz, automaticamente, ela clareia a coisa, ela ilumina. É igual mais cedo aí, você viu que ficou uma tela preta, a luz, ela mostra alguma coisa. Ela identifica alguma coisa. Agora, quando a coisa está escura, você não enxerga nada. Você não tem visão do que está acontecendo. Então, a luz do mundo somos nós. Que luz? Nós somos aqueles que clareiam as trevas obscuras da maldade que há nesse mundo. Aí Jesus dá um exemplo. Não tem como você, por exemplo, pegar Pato Branco desse tamanho aqui, que é uma grande cidade, uma cidade de muito edifício aqui, cidade de muitos edifícios. Há muitos prédios nessa cidade, por exemplo, falo de Pato Branco, você pode me acompanhar de qualquer lugar do mundo. E os prédios que aqui são edificados, não tem como você pegar ele. Vamos pensar, por exemplo, eu sempre falo ali do prédio próximo à igreja, aquele prédio um dos maiores prédios mais antigos na cidade, o prédio Portinari. Você vai pegar aquele prédio e colocar ele em cima de um monte bem alto. Um monte onde qualquer pessoa possa enxergar. E é impossível esconder um prédio desse tamanho na frente, em cima do cume do monte. É impossível. Então, o que a luz faz? A luz, ela clareia, a luz é visível. Então, quando uma pessoa está na luz das Escrituras, é visível que ela está na luz. Agora, quando ela não está na luz de Cristo, é notório para todo mundo. Eu já ouvi muitas pessoas, nossa pastor, que pregação ungida, que mensagem boa, que palavra de Deus.
Aquilo ali é notório, a expressão da luz do mundo, a expressão da palavra de Deus aos corações. Então veja que quando uma palavra já não surte mais efeito dentro de você, é porque você está tentando esconder que você está em trevas, mas você sabe muito bem que esse afastamento de Deus te levou trevas ao coração. E eu quero falar com você por que isso pode acontecer. Agora sim eu vou lá para Gálatas. Vamos em Gálatas capítulo 1. O apóstolo Paulo envia esta carta, este texto que vamos ler, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a uma das igrejas aqui da Ásia Menor, e ele envia essa carta para a igreja que ele mesmo fundou na Galácia. Ele envia essa carta para eles porque há notícias, há coisas que estão chegando ao apóstolo Paulo depois da sua partida da Galácia. Ele recebe notificações que os judaizantes, que eram aqueles judeus convertidos, que eles estavam misturando o evangelho com o judaísmo. Práticas mosaicas com práticas do cristianismo. Com práticas não, com palavras, com fé da palavra de Cristo. E assim o Paulo sente a necessidade de exortar essa igreja. Se você fizer uma leitura, se você parar, depois de terminar o programa, claro, né? Você fizer uma leitura do capítulo 1 ao capítulo 6, você verá que a igreja da Galácia recebeu, por exemplo, lembra do texto que fala, a carne cobiça contra o espírito cobiça contra a carne. Essa carta foi enviada para a Galácia não é porque eles estavam bem, não, é porque eles estavam carnais. Ah, pastor, olha que espiritual que eles eram, olha como Paulo fala, olha, vocês devem andar no Espírito, porque essas são as obras da carne, essas aqui são as obras do Espírito. Não, pelo contrário, o Paulo envia essa carta exortando a eles para que eles vivessem em Espírito, para que eles não vivessem da letra, mas que a palavra fortalecesse a fé, para que em Cristo eles permanecessem. Aí o Paulo vem trazendo, olha gente, eu quando estive com vocês, vamos fazer o seguinte, eu pretendo ler todo o capítulo 1, tá? Pretendo ler todo o capítulo 1, vou começar a leitura e vamos pausando aqui à medida que creio ser necessário. Versículo 1 do capítulo 1 de Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Essa fala dele dá-se a entender claramente para nós que ele não está dizendo, não foi um pastor que me levantou, não foi um homem que veio aqui me converter. Quem me trouxe a essa graça, quem me trouxe ao Evangelho foi o próprio Cristo. Se você for conhecer lá Atos 9, você vai ver que o dia que a luz raiou diante dele, o dia que o resplendor de glória que era Jesus Cristo veio sobre ele, ele converteu-se. Então veja que Jesus deu a ele uma chamada, o apostolado foi chamado pelo próprio Cristo. Jesus chamou o apóstolo Paulo, por isso que ele fala, não foi o homem que fez isso. Veja que, olha a importância, se você defende o que o homem defende, uma hora você não vai ter argumentos e você vai acabar perdendo a fé. Mas se você defende o Evangelho de Cristo, se você defende aquele que te chamou, se você defende as palavras do Senhor, você nunca vai desistir, nunca vai se tornar um cristão frio. Versículo 2, e todos os irmãos que estavam comigo às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe envia a graça, uma saudação, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Ele saúda os irmãos da Galácia, ele fala de Jesus, ele fala a graça que nos foi dada, que nos livrou do pecado. Agora ele entra a falar da inconstância dos irmãos de Gálatas. O que é inconstância? Uma pessoa inconstante é aquela pessoa igual a onda do mar. O que a onda do mar faz, Silvio? Você que estava na praia até esses dias de férias lá. O que a onda do mar faz? Ela vai e volta. É uma marola. Né? Um dia ela está bem lá na frente, outro dia ela está bem lá atrás, um dia ela está bem espiritualmente, outro dia ela está muito carnal. São as ondas que levam à inconstância. Aí ele começa a falar da inconstância desse povo, porque eles saem da verdade e começam a misturar as coisas. Olha o que diz: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, ou seja, não existe outro evangelho, é um só existe um evangelho, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Sempre vão ter pessoas, coisas, situações e, como o próprio Paulo fala, o presente século.
o período que nós vivemos, eu pensando em Brasil, eu penso ser um dos piores momentos do povo brasileiro. Um povo que está deixando o conhecimento, um povo que a escola está sendo banalizada, desprezada. Não, pastor, mas esse é o tempo que todo mundo estuda, mas estudando o quê? Hoje a pessoa vai lá e digita, como que fala, o IA, né? Como é que fala o nome? A inteligência artificial. A pessoa quer fazer um trabalho, ela vai lá e coloca, né? A inteligência artificial faz tudo sozinha. Fiz meu trabalho. Eu não sei o que vai ser da inteligência do ser humano daqui a um tempo, que a inteligência artificial faz tudo. Tudo vem das coisas que são do homem. Se procurar perguntar o que você entende da história do teu país, da tua terra, o que você entende sobre as Sagradas Escrituras, o que você conhece sobre Jerusalém, você sabe o que é a Nova Jerusalém. Se você perguntar para muitas pessoas, eu sei porque eu assisti esses dias ali, eu estava vendo na internet, eu tenho que conhecer as Escrituras. Você não pode ficar baseado só. Se eu estou pregando para você aqui, estou inventando moda aqui, se eu estou inventando qualquer outra coisa que não seja evangelho, você troca de canal e não assista não, você está certo. Agora, se o que você está ouvindo está descrito, é a verdade, sem você misturar nada, sem misturas. Quer ver o que diz em João 5,39? João 5,39, Jesus pediu, isso é um pedido do Senhor. O que ele fala para a gente aqui? João 5,39, inclusive é base da mensagem. Olha aqui atrás do pastor, examinando as Escrituras, né? O examinando as Escrituras é a base do nosso devocional. Sempre estou aqui com vocês falando disso. Olha o que Jesus falou: examinai as Escrituras. Examinar é você aqui, tatear. Não é para você ir lá na internet ver o que alguém pensa sobre aquilo que você leu. Você pode sim procurar ajuda, você pode ver pregações para fazer ali um comparativo, mas nada melhor do que o Espírito Santo se revelar a você na sua leitura. Você e Deus, Deus e você. Eu vou dizer para você uma coisa, é uma fala entre os pastores, amigos principalmente. Nossa, rapaz, recebi uma palavra, um entendimento de Deus. É bom quando você escuta uma palavra que alimenta, que fortalece, mas é tão gostoso quando você recebe uma revelação de Deus. E eu não estou falando de pataquada não, tá? Estou falando dessas coisas que o pessoal fala, se você fizer um Pix agora, eu faço uma revelação para você. Não é isso. Estou falando de você entender o que Deus quer falar com você. A Bíblia fala que todos os dias a sua palavra se renova. Ele quer que você também tenha esse renovo todo dia, mas você não quer ler, você não quer buscar, você não quer ter devocional, você não quer ter esse contato, você, Deus, Deus e você. Então veja o que o Senhor Jesus fala: examinem as Escrituras, estudem os Evangelhos, procurem conhecer quem eu sou, porque eu vim. Aí ele fala, né, no 40, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. E se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Ó a pergunta de Jesus: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Quer dizer, as próprias pregações de Moisés, a lei de Moisés, condenava o que eles mesmos criam. Eles falavam tanto de Moisés, mas não praticavam nem o que Moisés falou. Ou seja, o próprio Moisés condena vocês. Você está tão apegado à tua religião, mas nem aquilo que você fala, nem aquilo que você bate o pé firmando que é aquilo, nem aquilo você faz. O próprio Moisés que você dá crédito para ele, você mesmo é condenado por ele, que você não pratica o que ele te ensinou na lei. Aí ele diz no versículo 47, aí diz, 46, porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Quer dizer, vocês falam tanto de Moisés para poder ter um gancho para se segurar. Vocês falam tanto disso, mas vocês se penduram nessa lei de Moisés, mas não veem que Moisés testificava de mim. Isso Jesus falou. Se vocês
com a base que vocês têm da palavra que Moisés deu pela lei. Vocês não entenderam que ele falava acerca de mim? Como que vocês não, se você não crê, se aquele que você dá crédito você não crê, como você vai crer em mim? Por isso Jesus fala, examinai as Escrituras. Oséias escutou de Deus, o povo está sofrendo porque não conhecem a Deus. Por isso. Por que você vê o evangelho... Não, perdão, palavra errada. Não o evangelho, mas por que você vê os crentes sendo zombados? Por que você vê as igrejas sendo zombadas? Por que você vê essas zombarias tão grandes? Gente, as pessoas estão fazendo filmes, comédias, para zombar das igrejas. Por quê? Porque está faltando o tato, ó, botar a mão na Bíblia, ali, ó, tira, ó, assopra o pó da tua Bíblia e vai ler ela, vai estudar. Desculpe falar para você, deixar o Salmo 91 aberto na tua casa não vai resolver nada. É quem habita, não quem visita. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A habitação é fazer morada, é você estar presente. Preste atenção nisso. Você casou, você é casado? Quer ver um exemplo que eu vou te dar? Quando você casa, você vai para sua casa, com a sua mulher, com o seu marido, enfim, você forma a sua família. Há momentos que vai vir a sogra para te visitar, né? Por exemplo, o Silvio ama receber a sogra dele em casa, né? E quando a sogra dele vem em casa, ele fala, Senhor, quando essa obra termina? Eu digo para vocês porque assim, as pessoas podem vir te visitar, mas quem mora na sua casa é a sua família. Os familiares podem te visitar. Quem habita no Senhor, está aqui, aqui, pautado nas Escrituras, aprendendo. Ninguém está pedindo para você se tornar um teólogo, uma pessoa racional, um grande entendedor. Não, é o básico. O que Paulo fala para a igreja da Galácia é o que hoje nós temos que aprender a fazer. O que ele está falando, viu? Eu tenho percebido, eu fico impressionado em saber que vocês tão rápido acabaram de converter-se ao Evangelho, conheceram Jesus Cristo, entenderam o que é a salvação, entenderam o que é o batismo, entenderam o que é ser cheio do Espírito Santo, já entenderam tudo sobre Jesus, mas tão rápido alguém começa a falar minhoca na cabeça de vocês e vocês dão crédito. É isso que ele está falando. E veja como que é hoje tão fácil para uma pessoa perder a base. É tão fácil para perder a base. A base é isso aqui, ó. Você vai construir um prédio, você tem que ter um lugar firme assim, ó. Firmar. Facilmente você perde a raiz. Facilmente a árvore, se você vê, por exemplo, aqui até inclusive, aqui no local, no prédio onde a gente está aqui na TV, tem aqui como que é o pé daquela árvore que tem aqui do lado? Uma jabuticabeira. E nessa jabuticabeira, há alguns anos, ela não produzia mais. E, claro, a gente sabe que a terra, enfim, a árvore, é o tempo dela. Mas começamos ali a cuidar, limpar, sabe, tratar da árvore ali, as raízes foram preparadas, colocamos ali o adubo. E ali começou a florescer. Esse ano que passou, o pessoal se esbaldou de comer a tal da jabuticaba. Eu, pessoalmente, não gosto. Mas é assim, a tua vida, ela precisa ser alimentada por palavra. Você precisa, você crente que não lê Bíblia, eu vou dizer para você, você vai ficar bravo comigo, você não vai gostar que eu vou te falar, mas você não é crente. O crente de Jesus, o crente em Cristo, ele não sai das Escrituras. Obedece a palavra, guarda os mandamentos do Senhor Jesus, porque qual que é o mandamento que eu tenho que guardar? Jesus disse que o maior mandamento é o que? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo. Eu acho que amar o próximo já inclui tudo que tem depois dos 10 mandamentos, tudo, né? Quem ama o próximo não vai olhar para a mulher do irmão, quem ama o próximo não vai roubar o que é do irmão, deu para entender? Então, por isso Jesus falou isso. Mas o mandamento que eu estou pregando hoje aqui, se isso parte do amor de Cristo, do Evangelho de Jesus, é mandamento para você hoje. Isso aqui é mandamento. Vá ler a Bíblia, vá orar, vá ler bons livros. Não estou dizendo para você basear sua fé em livros, mas há pessoas que têm uma profundidade de conhecimento que vai lhe ajudar a interpretar, a conhecer. Mas vai estudar. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa simples. Eu vou dizer para você, eu lembro da minha avó. Minha avó dizia quando eu era criança, meu filho, eu não sabia ler. Eu pedia, eu orava a Deus.
Ela não sabia, ela orava, Deus, eu quero ler a Bíblia. Ela aprendeu a ler sozinha, lendo a Bíblia. Eu creio que foi o próprio Deus que deu essa graça para ela. Agora, quando você vê alguns que conheceram Jesus, o Paulo fala, puxa, mas eu me maravilho de saber, eu fico extasiado, fico aqui atônito em saber que tão fácil estão corrompendo o que você aprendeu. Você, quando conheceu Jesus, você sabia que tinha que ler a Bíblia, sabia que tinha que fazer devocional, você sabia que tinha que criar uma estrutura de fé. Você sabe disso. É igual aquela pessoa que passa a vida inteira comendo fast food. Sabe o que é o fast food? Comida pronta, entrega em casa. De vez em quando, né, pastor? É bom, né, sair da rotina do arroz e feijão, né, do bife, né, do ovo. É bom sair da rotina, né, do alimento, beleza. Agora tem pessoa que ela vive só do fast food, irmão. É igual o pastor está trazendo um recado aqui, mas como é gostoso você comer aquela comidinha pronta na hora. Aquele cheirinho, sabe, do alho queimando ali, queimando não, né, do alho fritando com a cebola ali para começar ali a preparar o alimento, é gostoso, é bom. Você sente o cheirinho do tempero, quando você está aqui, ó, ai, que bom é estar aqui, ó, aprendendo a palavra. Comece a sentir prazer em estar nas Escrituras. Comece a sentir prazer em guardar a palavra. Vamos voltar aqui para o texto, senão o pastor vai falar muito aqui, ó. Versículo de número 8, diz assim. 8, isso mesmo. Mas ainda que nós mesmos, ou seja, ainda que pessoas que se diziam pastores, ainda que seja, como o próprio Paulo fala, ainda que um de nós, ou até mesmo o anjo venha do céu, que isso aqui ele fala como uma alegoria, para a gente entender e interpretar que o anjo não vem fazer isso. Ainda que o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja maldição, seja anátema. Então ele fala assim, olha, ainda que alguns que se intitulam pastores, que se intitulam apóstolos, seja lá o que for que eles falem, ainda que eles venham inventar para vocês moda nova, porque a gente vê que é assim que a multidão faz. A multidão vai conforme a banda toca. Ela vai conforme a coisa está indo. Então quer dizer então que a onda agora, para ser uma igreja boa, legal, uma igreja top, tem que ser a parede preta. Não estou dizendo que isso seja algo nocivo ou não nocivo. Nem quero entrar nessa demanda porque não é essa a intenção. Mas se não for desse jeito, não é legal. Porque se não for assim, porque tem que ser desse jeito. Porque tem que ser assim. Eu gosto da igreja que fica 5 horas cantando louvor. Eu gosto da igreja que o pastor nem prega. É bom quando só tem fervo, só algazarra, faz o que quiserem. A banda toca assim, gente, e o mundo vai seguindo esse curso. Aí o Paulo fala, gente, por favor, não vamos transtornar o evangelho. Vai para o evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus ficava brincando? Jesus não tinha parada, Jesus nem descansar, ele descansava. E quando pensava em descansar, vinha alguma turbulência, levantava para orar, para repreender o mal. Cristão vive para a obra de Deus. Olha a importância que você tem, crente. Você fica vendo as coisas. Pastor, eu gosto de distração. Distraia, cuide de tudo. Você tem tempo para cuidar do seu corpo. Você tem tempo para cuidar da sua família, das suas finanças. Você tem tempo para cuidar do seu trabalho. Tenha tempo aqui, gaste tempo para você conhecer a Deus. Você tem que gastar tempo. Pastor, mas gastar é ruim, não é? Desculpa a expressão que eu vou usar, aqueles que o pessoal chama de muquirana, sabe? Gaste tempo aqui, você não vai tirar dinheiro do bolso, você só vai crescer. Tire tempo para estar aqui, pautado nos evangelhos, porque você fica pautado na emoção, você fica pautado no podcast que você assiste. Eu vi o podcast do fulano falando da igreja de tal, porque a igreja não sei do que. Vá para as escrituras. Pastor, porque agora essas cores do arco-íris agora estão usando para não sei o quê. Gente, Bíblia, por que existe o arco-íris no céu? Foi a marca que Deus declarou como se fosse aliança com Moisés, com Noé, dizendo, Noé, nunca mais farei dessa maneira como fiz agora. É uma aliança, aí as pessoas usam esse meio para poder zombar da fé. E nós aceitamos. Por que aceitamos? Pastor, a gente tem que aceitar. Não sai do evangelho. Por que estamos aceitando? Porque estamos saindo da base. A gente começa a se tornar natural. Aí ele fala, assim como já vos dissemos, ou seja, você já sabe disso.
Você já tem conhecimento disso. Agora, de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja maldição. Se hoje, lá atrás, naquele tempo que você conheceu Jesus, alguém te enganou, aquilo você tinha como maldição. Não, isso aqui eu não quero para mim. E eu não estou usando de palavras para falar acerca de usos e costumes. Não estou falando do cabelo, não estou falando da saia, não estou falando, né, da tristeza que há da senhora que não pode depilar nem as axilas. Não estou falando disso não. Isso aí cada um segue a sua doutrina e se quer segui-la, siga. E se na igreja que você está é essa doutrina que é seguida, segue fazendo assim para que você esteja em obediência. Mas o que está escrito aqui, ele fala, olha, eu já disse isso para vocês. Vocês já sabem sobre isso, mas ainda que agora, nesses dias, tentem agregar no seu coração um tipo de fé que está fora do evangelho, sai fora. Você sabe o que é aquela expressão, o barco furado? Sabe ou não? Pensa, quer ver um exemplo? A pessoa está apaixonada, quer casar com o fulano. Aí ela vai fazer uma visita na casa do fulano e chega lá, ela vê o noivo xingando a mãe, xingando o pai, batendo porta, gritando com todo mundo. Sabe onde ela está entrando? Fala alto aí, Silvio. Está entrando num barco? Num barco furado. E aí eu pergunto para você, a expressão barco furado. Eu, por exemplo, eu sou um nadador tipo tijolo. Jogou na água funda. Gente, vamos falar a verdade. A pessoa, ela quer passar problema. O barco vai afundar. Você botou o pé dentro do barco, mas dentro do barco está cheio d'água. E você está vendo a água subir na tua canela e está afundando. E você está aí ainda. Aí, leia o que está escrito. Aí o Paulo começa a trazer um texto bem importante agora para o nosso crescimento. Aí ele fala dele, trazendo para a gente assimilar e também entender isso. E também praticar. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Quer dizer, eu estou aqui para agradar aos homens? Eu estou aqui tentando, com a minha eloquência, enganar alguém? Aí ele fala, ou eu procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, quer dizer, às vezes, as amizades... pastor, é que essa pessoa tem uma afinidade. Às vezes, até a amizade que você tem está te atrapalhando. Gente, eu não vou longe para falar não, tá? Tem casos, irmão, que até as pessoas mais próximas de você atrapalham a sua fé com Deus. Tem pessoas que, olha, é difícil de lidar. A Bíblia fala que é melhor estar num deserto que com uma mulher rixosa. Aquela pessoa que, sabe, vive para criticar, nunca tá bom, tudo tá ruim, tudo tá difícil, não respeita a palavra, está com um homem rixoso, então é pior ainda. Aí diz a palavra, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Eu não estou trazendo aqui letra ou entendimento do homem, porque não o recebi, nem muito menos aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E ele continua, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. O próprio Paulo fala, gente, eu fui uma pessoa assim como vocês, judeu, e eu fui um judeu daquele afinco mesmo, daquele que perseguia quem servia a Jesus. Eu era daquele mais ferrenho, mais duro que podia existir. Ele fala, gente, lembrem como eu era. Vocês sabem muito bem da onde vim. Eu não deixei esses ensinamentos de lado, porque o próprio Paulo chama, olha a frase que ele chama, o que ele aprendeu antes de Jesus. Ele chama de esterco. Aí você sabe o que é esterco, né? Esterco é aquilo que o boizinho joga lá no meio do mato lá. Ele fala, isso aqui para mim é esterco. Tudo que eu aprendi sem Jesus é esterco. Então ele fala, aí diz assim, e na minha nação excedia em judaísmo, ou seja, eu estava, quem era judeu, por mais que também conhecesse o que ele conhecia, ele excedia, ele tinha mais entendimento do que os outros. Veja que coisa séria, ele excedia, ele estava à frente. Em judaísmo, há muitos da minha idade também, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. O que ele está dizendo? Se era para ser judeu, eu era judeu de verdade, eu era verdadeiro judeu. Então ele está dizendo assim, olha, se quando judeu eu era verdadeiro judeu, agora que sou de Cristo também. Eu sou realmente de Cristo.
Não sou judeu, eu não sigo as leis e doutrinas do judaísmo, eu ando com Jesus Cristo. Aí ele fala, versículo de número 15, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, ele entendeu que por mais que ele tivesse andado contra, ele fosse do contra em todo o período de sua vida, Jesus já havia o chamado para a obra de Deus dentro do ventre da mãe dele. Aí ele diz, parou e me chamou pela sua graça, e revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Eu não preciso perguntar, pastor, Jesus é bom? Jesus quer salvar? Não, eu só preciso aqui, ó, nas Escrituras. E dar crédito à palavra. Por que a fé vai apagando do seu coração? Porque aos poucos você já não é aquela pessoa que fala de fé. Você já não viu na Bíblia que está escrito lá em Números, a boca que vai estar produzindo tanto palavras de bênçãos ou de maldições? A escolha é sua. Você pode tanto ser aquela pessoa que profere bênçãos pela sua boca ou maldição. Esteja perto de uma pessoa que reclama do trabalho, que reclama da vida, que reclama da finança, que reclama do dinheiro, que reclama de tudo. Reclama da roupa, reclama do descanso. Cuidado, porque você já não está tendo uma palavra de fé na tua boca mais. Não sai palavra de fé mais, é só desânimo. É só tristeza. Aí ele volta a falar, não consultei carne, não consultei sangue, nem tornei para Jerusalém para consultar os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Ele foi buscar, ele passou todo esse período desses 3 anos, logo após a sua conversão, ele não teve um intensivão com o pastor, não. Ele não passou ali, 5 passos disso, 10 passos daquilo, 7 campanhas de 7 semanas. Não, ele não fez nada disso. Ele foi buscar a Deus. Olha só como que é difícil. Se não tiver um movimento, as pessoas não querem conhecer Jesus. Se não tiver uma campanha, se não tiver alguém novo, ele foi buscar Deus, ele foi clamar, foi para a Arábia, foi para Damasco, ele foi clamar, ele foi conhecer a Deus, no seu particular. Aí diz o texto, depois passado 3 anos, fui para Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Não estou enganando vocês, não estou trapaceando vocês. E Deus é minha testemunha. Quem pode falar que Deus é sua testemunha? Quem pode falar? Deus está vendo que eu leio a Bíblia. Deus está vendo que eu oro. Deus está no céu assim, hã? Sério? Depois fui para a parte da Síria, da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Leia com alegria esse versículo, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Louvado seja Deus. O povo começou a glorificar a Deus pela vida. Puxa, mas olha a mudança que Jesus fez na vida deste tal de Saulo. Olha, o apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo. Mas eles começaram a glorificar a Deus quando viram a mudança. Sabe o que eu quero dizer? A luz do mundo está agora na onde? Em Paulo. Paulo, Saulo de Tarso. Quer dizer, aquela cidade edificada, se pôr em cima do monte para esconder, não vai dar jeito. Não tem como esconder o crente fervoroso que é o Saulo de Tarso, Paulo, conhecido como Paulo. Por que não tem como esconder quem é Paulo? Porque ele é cheio de Deus. Gálatas 6, quer ver? Gálatas 6, eu vou fazer aqui para a gente orar. Gálatas 6, é isso, Jesus? Gálatas 6. Gálatas, capítulo de número 6, 7. Capítulo 6, versículo 7 fala assim, ó: não erreis,
Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará corrupções, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Se você busca no Espírito, você vai receber vida eterna. E eu termino no Salmo capítulo 1, e eu quero fazer uma oração com você. Salmo 1, o versículo também o versículo é o 6. Olha o que a Bíblia fala sobre mim e sobre você. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Deus sabe seu caminho, o caminho dos seus pensamentos, o caminho da noite que você faz. Salmo 1, versículo 6, está o 10 ali na tela. Nós temos que ter um cuidado. Nós temos que ter um cuidado na nossa vida, porque Deus conhece o meu caminho. Deus sabe do caminho. Deus sabe o que tenho trilhado. Está errado o versículo atrás ali, é Salmo 1, versículo 6. Nós temos que ter o cuidado disso. Nós temos que ter esse entendimento em nosso coração. Se o Senhor conhece meu caminho, Ele sabe se eu oro, se eu jejuo, se eu tenho verdadeiras palavras que vêm do Evangelho, se não vêm da minha boca, porque Ele fala, Ele conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. A pessoa que anda na impiedade, a pessoa que anda num caminho torto, também Deus conhece. Pergunta que eu faço para você: você vai continuar como está, aceitando tudo que jogam em você, ou você vai decidir fazer o que Jesus mandou? Examinai as Escrituras. Quando você crescer nas Escrituras de Deus, você vai poder ajudar outras pessoas. Pensa bem no que você acabou de ouvir e pratique essa palavra. Vamos fazer uma oração? Vamos apresentar a Deus. Pai querido e Pai amado, apresento a Ti todas essas pessoas e faço essa oração, meu Pai, porque alguns até chamam-nos de hereges por orar apresentando um copo com água, mas o próprio apóstolo Paulo, ele enviava retalhos de seus aventais para os doentes, porque ele não tinha como estar em todos os lugares. E agora faço da mesma forma, Pai, que todos que comigo oram, Jesus, abençoando estes copos com água, ao beberem destas águas, sejam livres de suas mazelas, de suas dores, de suas enfermidades. Essa pessoa que tem um problema no joelho, meu Deus, já foram feitas tantas cirurgias e não tem, meu Pai, o que faça essa dor passar. Essa pessoa que tem problema na coluna, essa pessoa que tem problema na perna, essa pessoa que tem problema no nervo ciático, essa pessoa que está com dores, ó Pai, o tempo todo, ela acorda cansada, ela acorda, meu Deus, desanimada, triste. Jesus, coloca a Tua mão poderosa sobre essas águas e unja-as, para que aqueles que beberem com fé sejam livres de todo mal. Assim eu determino que aqueles que estão, meu Pai, com cânceres, sejam livres. Aqueles que estão carregando doenças mortais, sejam libertos, sejam curados em nome de Jesus. Assim, bebemos juntos dessa água consagrada em nome do Senhor.